O barulho do aspirador de pó ecoava pelos corredores da mansão. Entre o cheiro de produtos de limpeza e o brilho dos mármores caros, Marina passava despercebida, como sempre. Era apenas mais uma funcionária, mais um rosto invisível entre tantos que mantinham aquele império de aparências funcionando. Mas, por dentro, ela sonhava. Sonhava com o dia em que ninguém mais olharia para ela de cima. Marina, cuidado para não deixar marca na mesa! Gritou Vera, a dona da casa, sem sequer virar o rosto. O jantar de logo mais é importante. Pessoas decentes vão estar aqui. Marina engoliu seco, respirou fundo e respondeu com um tom calmo que aprenderá a usar para sobreviver. Pode deixar, senhora. Vera se afastou, perfumada, impecável, o som dos saltos ecoando como um lembrete cruel de quem mandava ali. Mais tarde, na cozinha, Marina secava as mãos no avental enquanto observava a mãe, Rosa, limpando a louça com cuidado. Mãe, um dia tudo isso vai mudar. Eu juro, disse ela, o olhar firme e cheio de uma esperança quase teimosa. Rosa sorriu, cansada. Filha, não gaste sua força com o impossível. Gente como a gente não muda de lugar, só aprende a não deixar que pisem tanto. Marina segurou as mãos da mãe. Então eu vou mudar isso por nós. Você vai ver. Naquela noite, enquanto Vera recebia convidados na sala principal, Marina observava da escada. Lá estava Henrique, o filho do meio, elegante, distraído, rindo com o olhar encantador de sempre. Ele sempre fora gentil com ela, diferente dos outros. Quando seus olhares se cruzaram, por um breve instante, algo passou entre eles. Uma lembrança de infância, talvez. Ou um sentimento que os dois fingiam não entender. Mas o encanto durou pouco. O que faz aí parada, Marina? A voz cortante de Paula, a filha mais velha, fez o ar pesar. Vá servir as taças, antes que eu tenha que lembrar seu lugar. Marina abaixou a cabeça e obedeceu. Mas dentro dela, algo queimava. Horas depois, enquanto limpava o salão após o jantar, um envelope caiu da prateleira mais alta. Curiosa, Marina o abriu. Era um testamento, com o nome do patriarca da família e um trecho escrito à mão, como se fosse uma carta. Se algo me acontecer, procure Rosa. Ela saberá a verdade. Assinado, H. Marina sentiu o coração acelerar. A letra era do velho Henrique, o falecido dono da casa, morto há 2 meses. O som dos passos se aproximando a fez esconder o envelope rapidamente. Vera entrou, segurando uma taça de vinho e um olhar desconfiado. O que faz aí ainda, menina? Perguntou com frieza. Já passou da sua hora. Só terminando a limpeza, senhora, respondeu Marina, tentando disfarçar o nervosismo. Vera se aproximou, os olhos duros. Eu avisei sua mãe que não quero vocês mexendo nas coisas do meu marido. Tudo que é dele agora é meu. Marina apenas assentiu, mas seu coração gritava. Naquela madrugada, enquanto Rosa dormia, Marina tirou o envelope debaixo do colchão e releu cada palavra. A caligrafia era firme, e a menção à sua mãe a deixava inquieta. Procure Rosa, murmurou. Mãe, o que você está escondendo? Decidida, ela foi até o quarto da mãe e a acordou. Mãe, o que o Sr. Henrique queria dizer com isso? Rosa ficou pálida. Onde você conseguiu isso? Caiu da prateleira, eu juro. Mas o que significa? Rosa desviou o olhar, aflita. Nada, filha. Coisas do passado. Esquece isso. Marina segurou o braço dela. Mãe, olha para mim. O que você está escondendo? Rosa começou a chorar. Eu prometi que nunca contaria, que isso morreria comigo. Contar o quê, mãe? Insistiu Marina, com o coração disparado. Rosa respirou fundo, as lágrimas caindo pelo rosto. Ele era mais do que um patrão para mim, Marina. Ele era. Mas antes que pudesse terminar, ouviram um barulho do lado de fora, passos no corredor. Alguém estava ouvindo. Rosa ficou em silêncio, o olhar apavorado. Guarde esse envelope e não diga nada a ninguém, sussurrou.
sua vida pode depender disso. O som dos passos se afastou, e Marina ficou ali, tremendo, com o envelope nas mãos e o coração em chamas. Naquele momento, ela não sabia, mas a verdade que sua mãe escondia seria capaz de mudar tudo. A manhã seguinte amanheceu pesada, com o sol atravessando as cortinas da mansão como se tentasse iluminar segredos que preferiam o escuro. Marina mal dormira. O envelope parecia pulsar em suas mãos, um símbolo de algo maior do que ela conseguia entender. Rosa fingia normalidade, lavando o chão da cozinha como fazia há anos, mas seus olhos denunciavam o medo. Mãe, a gente precisa conversar, insistiu Marina, sussurrando. Ontem alguém estava ouvindo a gente. Rosa largou o balde, assustada. Eu te disse para esquecer isso, Marina. Promete para mim, filha, promete que vai queimar aquele papel. Marina a encarou, firme. Eu não vou queimar nada até saber o que ele queria dizer. Enquanto isso, na sala principal, Vera observava da janela o jardim sendo cuidado pelos funcionários. Em suas mãos, o copo de cristal tremia levemente. Ela já sabia que o envelope havia sido encontrado. Então é verdade, murmurou. O velho deixou rastros. Paula entrou, irritada como sempre. O que a senhora está dizendo? Nada que te interesse, minha filha. Mas é bom ficar de olho naquela faxineirinha. Ela tem mexido onde não deve. Paula franziu o rosto. A Marina? Aquela sonsa? Nenhum inimigo é pequeno demais quando começa a cavar segredos, respondeu Vera, com frieza. Mais tarde, Henrique apareceu na cozinha, como fazia desde criança, em busca de café fresco e um pouco de paz. Marina estava ali, arrumando as louças. Você parece diferente hoje, disse ele, sorrindo de leve. Tá tudo bem? Ela desviou o olhar, disfarçando o nervosismo. Tá sim, só cansada. Henrique observou o semblante dela por um instante. Marina, você sabe que pode confiar em mim, né? Por dentro, ela queria acreditar. Mas o medo do que carregava em segredo pesava mais do que qualquer lembrança de infância. Eu sei, respondeu, forçando um sorriso. No fim do dia, enquanto limpava o escritório do falecido patriarca, Marina não resistiu à curiosidade. Abriu uma das gavetas da escrivaninha e encontrou um porta-retratos escondido atrás de alguns papéis antigos. Era uma foto antiga. Nele, Rosa, jovem, sorria ao lado do velho Henrique, os dois abraçados, íntimos. O chão pareceu sumir sob os pés de Marina. Mãe, sussurrou. Foi quando ouviu passos novamente. Rapidamente guardou a foto no bolso, mas já era tarde. O que está fazendo aqui? A voz fria de Vera preencheu o ar. Marina se virou, o rosto pálido. Eu estava limpando, senhora. Limpeza? Vera deu um passo à frente. Curioso. Por que esse cômodo não precisava ser limpo hoje? O silêncio ficou pesado. O que estava procurando, Marina? Insistiu, agora com um tom venenoso. Ou quem? Marina manteve a cabeça baixa, tentando esconder o tremor nas mãos. Nada, senhora. Vera observou por um longo tempo, em silêncio. Então se aproximou e tocou o queixo dela, levantando seu rosto com arrogância. Você tem o olhar de quem quer mais do que o que tem, sussurrou. Tome cuidado, menina. Às vezes, querer demais custa caro. Naquela noite, Rosa entrou no quarto de Marina em silêncio. Sentou-se na beira da cama, com o olhar perdido. Eu não consigo mais esconder, disse, enfim. Você tem o direito de saber. Marina se endireitou, o coração disparado. Rosa respirou fundo, as mãos trêmulas. O Sr. Henrique, ele era o pai que você nunca teve. O ar pareceu sumir do quarto. Marina ficou imóvel, sem reação. Como assim, mãe? Ele me amou, Marina. Muito. Mas ele era casado, e a dona Vera nunca poderia saber. Quando você nasceu, ele queria assumir, mas ela o ameaçou. Disse que acabaria com a nossa vida se ele contasse a verdade.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. Ele jurou que um dia contaria tudo. Acho que esse testamento era a forma dele fazer isso, mesmo depois de morto. Marina levou a mão à boca, tremendo. Tudo o que ela acreditava sobre quem era, se despedaçava. Mas antes que pudesse responder, ouviram um estalo. Um barulho vindo da porta. Rosa olhou assustada, e quando abriram, viram a sombra de alguém se afastando pelo corredor. Marina correu até a porta, mas só conseguiu ver uma silhueta desaparecendo no fim do corredor. Alguém tinha ouvido tudo. O dia amanheceu frio, e o ar na mansão parecia mais pesado do que nunca. Havia algo diferente, olhares mais longos, cochichos nos corredores, passos que paravam quando Marina passava. Desde aquela noite, ela e a mãe mal se falavam. Rosa estava em silêncio, tomada por medo e culpa. Já Marina andava em alerta, sentindo que o mundo ao redor havia mudado de repente. Alguém ouvirá o segredo. E agora, esse alguém tinha poder sobre ela. Na cozinha, as funcionárias comentavam baixinho enquanto lavavam as louças. Dizem que a filha da Rosa anda metendo o nariz onde não deve, sussurrou uma delas. A dona Vera não vai deixar barato. Eu ouvi que ela descobriu algo sobre o velho, respondeu outra. Vai acabar igual a mãe, humilhada e mandada embora. Marina entrou na cozinha no meio da conversa. As duas pararam imediatamente, constrangidas. Ela apenas pegou um copo d'água e saiu sem dizer nada, mas o coração batia forte. O medo se misturava com algo novo, raiva. Enquanto isso, Vera estava em seu quarto, sentada diante do espelho, observando seu próprio reflexo. Os olhos frios, o sorriso controlado. Ela sabia jogar como ninguém, e estava pronta para o próximo movimento. Essa garota precisa ser eliminada antes que destrua tudo, disse, ajustando o colar de pérolas. Paula, sentada na cama, riu com desprezo. Eliminada? Mãe, por favor. Ela é só uma faxineira metida. Uma faxineira com um segredo perigoso, respondeu Vera, virando-se para encará-la. Você não entende, minha filha. Se o que ouvi for verdade, aquela garota pode reivindicar tudo o que é nosso. Paula regalou os olhos. O que a senhora ouviu? Vera suspirou, fingindo calma. Que o velho teve um deslize, com Rosa. E que a menina pode ser sangue do nosso sangue. Paula levantou-se, indignada. Isso é impossível. A senhora vai deixar essa história correr? Claro que não. O olhar de Vera endureceu. Mas antes de calar boatos, precisamos saber o quanto ela realmente sabe. No jardim, Marina tentava respirar fundo, tentando entender o caos que virara sua vida. Henrique se aproximou devagar, com o olhar preocupado. Marina, o que está acontecendo? Desde ontem você anda estranha, assustada. Ele se aproximou mais. Você confia em mim? Ela hesitou. Queria confiar, mas o sangue novo em suas veias, o sangue daquela família, fazia tudo parecer perigoso. Não é nada, respondeu, tentando se afastar. Henrique segurou sua mão. Eu sei que olha para mim. Seus olhos buscaram os dela, firmes. Eu cresci com você, Marina. Se tiver algo errado, me conta. Por um instante, ela quase desabafou. Quase contou tudo. Mas o medo do que isso significaria a fez recuar. É melhor você não se meter nisso, disse, baixinho, e se afastou. Henrique ficou ali, confuso, observando-a ir embora com um nó no peito. Horas depois, Vera chamou Marina até o escritório. O tom da voz era doce demais, e isso a deixou em alerta. Sente-se, minha querida, disse Vera, servindo 2 taças de vinho, como se fossem amigas. Precisamos conversar, mulher para mulher. Marina se manteve de pé. Prefiro ficar em pé, senhora. Vera sorriu, disfarçando o incômodo. Sabe, eu sempre admirei a dedicação da sua mãe. Uma mulher leal. Discreta. Pausou, saboreando o vinho. Mas você me parece curiosa demais. Marina a encarou com calma. Só faço o que me mandam.
Ah, mas as paredes falam, menina. E ultimamente, elas têm dito que você anda mexendo em coisas antigas. Vera pousou a taça com força sobre a mesa. Coisas que não te dizem respeito. O ar ficou tenso. A senhora está me acusando de alguma coisa? Perguntou Marina, controlando a voz. Ainda não. O sorriso de Vera se transformou num aviso gelado. Mas me diga, Marina, se eu descobrir que você está escondendo algo, acha mesmo que vai sair daqui ilesa? Marina ficou em silêncio. O olhar dela, porém, já não era mais o de uma simples funcionária. Era o de alguém que, pela primeira vez, sabia que tinha poder. Eu não tenho medo da verdade, senhora, respondeu, enfim. Mas acho que tem gente aqui que deveria ter. Vera se levantou, surpresa com a ousadia. Está me desafiando? Só dizendo o que penso. E saiu, deixando Vera sozinha, irritada, mas também preocupada. No corredor, Paula esperava escondida. Havia escutado tudo. Com o celular nas mãos, ela começou a digitar algo freneticamente. Uma mensagem anônima. Um plano. Ela já sabe. Precisamos agir agora. À noite, Marina estava no quarto quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Levantou devagar, acreditando ser a mãe. Mas ao descer as escadas, percebeu que a casa estava silenciosa demais. Foi então que sentiu o cheiro, fumaça. Correu até a cozinha e encontrou uma cortina em chamas. O fogo subia rápido. Puxou o pano molhado e começou a bater, desesperada, até conseguir apagar. Mas algo estava errado. A chama não começou por acaso. No chão, perto do fogão, um fósforo ainda aceso queimava lentamente. Marina o encarou com os olhos arregalados. Aquele incêndio não foi um acidente. A fumaça ainda pairava no ar quando os primeiros passos ecoaram no corredor. Rosa apareceu correndo, desesperada, e agarrou a filha pelos ombros. Marina! O que aconteceu? A jovem, ofegante, apontou para o chão. O fogo começou sozinho, mãe. E esse fósforo estava aceso. Rosa ficou pálida, olhando para a cortina chamuscada e o chão manchado. Isso não foi acidente. Alguém quis te assustar. Marina sentiu, o olhar firme. Ou me calar. Na manhã seguinte, o clima na mansão era tenso. Vera fingia tranquilidade, tomando seu café como se nada tivesse acontecido. Paula, por outro lado, não conseguia esconder o nervosismo. Mãe, será que ela percebeu que foi de propósito? Sussurrou, olhando em volta. Vera ergueu o olhar por cima do jornal. Cuidado com o que diz, Paula. As paredes têm ouvidos. Mas e se ela contar para a polícia? Não vai. O sorriso de Vera era quase diabólico. Gente pobre aprendeu a sofrer calada. E se ela abrir a boca, bom, eu tenho formas de calar. Paula engoliu seco, mas não respondeu. Marina, enquanto isso, arrumava a biblioteca. Os dedos tremiam levemente enquanto ela limpava os livros antigos. O medo ainda estava ali, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não queria mais fugir. Queria respostas. Enquanto organizava uma prateleira, encontrou um caderno velho com o nome Henrique gravado em dourado. Era do patriarca. As páginas estavam amareladas, o cheiro de papel antigo invadia o ar. Ao folheá-lo, Marina percebeu algo: anotações pessoais, nomes, datas, observações sobre um fundo reservado para o futuro. E, nas últimas páginas, uma anotação que fez seu coração disparar. Deixo a herança dividida entre meus filhos legítimos. Que a verdade encontre a luz, mesmo que tarde. Marina sentiu as mãos suarem. Filhos. No plural. Na hora do almoço, ela desceu à cozinha com o rosto pálido. Rosa percebeu de imediato. Marina, o que foi agora? Eu encontrei um caderno dele, mãe. Ele falava de um fundo, de filhos legítimos. Rosa apertou as mãos da filha, aflita. Filha, por favor, pare com isso. Você não entende no que está mexendo. Eu entendo sim, mãe.
Entendo que a gente passou a vida limpando o chão de uma casa que podia ser nossa. Rosa olhou em volta, desesperada, com medo de que alguém a ouvisse. Fala mais baixo. Mas era tarde. Henrique, o filho do meio, estava na porta, observando tudo. O que vocês estão dizendo? Perguntou, confuso. As duas congelaram. Marina tentou disfarçar. Nada, só lembranças. Henrique se aproximou devagar. Eu ouvi fundo, herança. O que isso quer dizer? Rosa se apressou em mudar de assunto. São só histórias antigas, menino. Coisas do seu pai. Henrique franziu a testa. Do meu pai? Marina sentiu o ar faltar. Precisava sair dali antes que dissesse algo que não devia. Eu preciso voltar ao trabalho, disse, apressada, e saiu. Henrique ficou olhando para ela, intrigado. Algo estava errado, e ele sabia. Mais tarde, no quarto, Marina guardou o caderno debaixo do colchão. O medo de ser pega era enorme, mas algo mais forte pulsava dentro dela, a necessidade de justiça. Ela olhou pela janela, observando a mansão que a viu crescer. Cada parede, cada porta, cada olhar de desprezo, tudo parecia parte de uma vida que não lhe pertencia mais. Agora ela sabia, era sangue daquela casa. E, de um jeito ou de outro, iria provar. À noite, o jantar foi tenso. Vera, elegante como sempre, observava Marina de longe, calculando cada movimento da garota. Henrique tentava entender o que estava acontecendo, enquanto Paula mal conseguia esconder a inquietação. Está tudo bem, Marina? Perguntou Henrique, tentando quebrar o silêncio. Ela forçou um sorriso. Está sim, senhor. Vera sorriu falsamente. Que bom. Sabe, Henrique, às vezes fico impressionada como certas pessoas se sentem tão à vontade nesta casa. Marina manteve o olhar fixo no prato, ignorando a provocação. Talvez seja porque elas se sentem em casa, respondeu Henrique, sem pensar. O olhar de Vera cortou o ar como uma faca. Cuidado, meu filho. Algumas pessoas confundem hospitalidade com intimidade. Marina respirou fundo, se levantou e, com calma, recolheu os pratos. Mas antes de sair, virou-se e disse em voz firme. Eu nunca confundo nada, senhora. Só reconheço quando algo me pertence. O silêncio foi absoluto. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, alguém entrou no quarto de Marina. A porta se abriu devagar, sem ruído. Uma figura sombria caminhou até a cama e começou a remexer o colchão. Procurava algo. O caderno. Mas não encontrou. De repente, uma voz ecoou da escuridão. Procurando por isso? A figura se virou, e viu Marina, parada na porta, com o caderno nas mãos e o olhar frio. Eu já aprendi a dormir com os olhos abertos, disse ela, baixinho. E se quiser continuar viva, vai precisar ser mais esperta que eu. A pessoa hesitou, mas antes que pudesse responder, Marina acendeu a luz. E o rosto que apareceu diante dela era Paula. A luz forte iluminava o quarto. Paula estava imóvel, o olhar frio travado em Marina, que ainda segurava o caderno contra o peito. O silêncio durou longos segundos, até que um sorriso cínico apareceu nos lábios de Paula. Eu sabia que você estava escondendo algo, disse, cruzando os braços. E agora eu tenho certeza. E o que exatamente você acha que eu estou escondendo? Respondeu Marina, firme, tentando disfarçar o medo. Paula deu um passo à frente, com um brilho venenoso nos olhos. O que quer que esteja nesse caderno, não é seu. Nada aqui é. Marina sorriu de leve. Engraçado, porque eu tenho a impressão de que essa casa me pertence mais do que a você. A expressão de Paula mudou. Ela tentou disfarçar o choque, mas o veneno já escorria nas palavras. Você não faz ideia de com quem está se metendo. Faço sim, respondeu Marina, em tom cortante. Com gente que sempre achou que podia pisar em mim. Paula estreitou os olhos, mas antes que dissesse algo, Rosa apareceu na porta, assustada. O que está acontecendo aqui?
Marina virou-se rapidamente, escondendo o caderno atrás do corpo. Nada, mãe. Paula só se perdeu no corredor. Paula riu, debochada. Perdida? Eu nunca me perco, querida. E então se inclinou, quase sussurrando no ouvido de Marina. Mas você vai se perder, e nunca mais vai achar o caminho de volta. Ela saiu, batendo o salto no chão como uma ameaça disfarçada. Horas depois, na sala, Paula contava tudo à mãe. Eu vi com meus próprios olhos. Ela tinha o caderno do papai. Vera respirou fundo, mas seus olhos brilhavam com fúria. Então é verdade. A desgraçada encontrou o que não devia. E agora? Perguntou Paula, inquieta. Agora ela vai aprender o lugar dela. O tom de Vera era venenoso, calculado. Mas não com escândalo. Com classe. Ela pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso de um favor. Um trabalho limpo. Discreto. Fez uma pausa. Sim, aquela garota. Paula observava, impressionada com a frieza da mãe. O que a senhora vai fazer? Perguntou. Vera respondeu, sorrindo com malícia. Apenas garantir que ninguém acredite nela, nunca mais. Na manhã seguinte, um boato começou a circular entre os empregados. Diziam que Marina havia roubado joias da senhora. Que Rosa, sua mãe, estava envolvida. Que as duas seriam demitidas ainda naquele dia. Marina percebeu os olhares, os cochichos, e sentiu o chão tremer. Mãe, o que estão dizendo? Perguntou, aflita. Rosa estava com os olhos marejados. Eles estão dizendo que eu roubei a patroa. Isso é mentira! Gritou Marina. E elas sabem disso. Mas antes que pudesse continuar, um segurança entrou na cozinha. A dona Vera quer ver vocês. Agora. Na sala principal, Vera as esperava sentada, impecável, com uma joia diferente pendurada no pescoço, a mesma que supostamente havia sido roubada. Então, meninas, começou, em tom suave. Querem me explicar o motivo dessa confusão? Marina deu um passo à frente. A senhora sabe que é mentira. Mentira? Fingiu surpresa. E por que uma mentira dessa circularia, se não houvesse motivo? Porque alguém quer nos prejudicar, rebateu Marina. Querem que a gente vá embora, e eu sei quem. Vera arqueou uma sobrancelha. Cuidado com as acusações, minha querida. Você não tem ideia de com quem está falando. Marina se aproximou, encarando-a com coragem. Tenho sim. Estou falando com a mulher que passou a vida inteira escondendo o que meu pai deixou para mim. O silêncio foi imediato. Rosa, atrás dela, levou a mão à boca. Paula congelou. Vera, porém, apenas sorriu. Seu pai? Disse, com um riso baixo. Que engraçado. Uma faxineira e sua filha achando que fazem parte da minha família. Isso daria uma ótima novela, não acha? O testamento prova tudo, respondeu Marina, firme. E eu não vou descansar até o mundo saber quem eu sou. Vera se levantou lentamente, aproximando-se dela. Pois então prepare-se, minha querida. Porque o mundo não é justo com garotas como você. Ela passou a mão no rosto de Marina, com desprezo. E quando o mundo for cruel, lembre-se de que eu te avisei. Naquela noite, Rosa chorava no quarto. Filha, você provocou a fera. A dona Vera não vai deixar isso barato. Marina se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Eu não vou mais fugir, mãe. A senhora passou a vida se calando. Eu não vou ser igual. Rosa abraçou, tremendo. Promete que vai ter cuidado? Prometo, disse Marina. Mas também prometo que ela vai pagar por tudo. No andar de cima, Paula observava pela janela, ouvindo tudo. E em sua mão, o telefone gravava cada palavra dita por Marina. Um sorriso lento surgiu em seu rosto. Quer vingança, querida? Murmurou. Então vai ser com a sua própria voz que eu vou te destruir. Na manhã seguinte,
o vídeo de Marina prometendo acabar com Vera já circulava entre os empregados. O boato se espalhou como fogo. Em poucas horas, a história se tornaria pública. E Vera, fria como sempre, apenas sorriu diante do espelho. O povo adora uma vilã, disse a si mesma. E eu acabei de dar a eles uma nova. Mas o destino é traiçoeiro. Enquanto Vera celebrava, uma notificação vibrava em seu celular, transferência bancária confirmada, fundo Henrique é liberado. O nome do destinatário? Marina R. Ela piscou, confusa. Isso não pode ser. E pela primeira vez em anos, a poderosa Vera sentiu medo. Marina caminhava apressada pela rua, a cabeça fervendo. O boato, o vídeo, a humilhação, tudo girava dentro dela como um redemoinho. Cada olhar desconfiado, cada risada abafada, era como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela. Rosa seguia em silêncio, segurando firme o braço da filha. A gente vai para longe, filha. Longe dessa gente. Começa tudo de novo, como sempre fez. Marina parou de repente. Não, mãe. Eu cansei de começar do zero. Dessa vez, quem vai recomeçar é ela. O olhar de Rosa se encheu de medo. O que você está dizendo? Que acabou o tempo de ter medo. Eu vou descobrir a verdade sobre esse testamento, nem que seja a última coisa que eu faça. Ela disse isso com uma força que nem sabia que tinha. Do outro lado da cidade, Vera olhava para a tela do celular, incrédula. A mensagem ainda estava ali, inegável. Transferência realizada, fundo Henrique A, destinatário, Marina R. Não é possível, o murmurou. Isso deve ser um erro. Paula entrou no quarto. Mãe? A senhora tá bem? Vera levantou os olhos, furiosa. Não, eu não estou bem. Alguma coisa aconteceu com o fundo do seu pai. Que fundo? Perguntou Paula, confusa. O fundo que eu escondi, sua imbecil. Gritou Vera. Aquele que ele criou antes de morrer. Que ninguém devia saber. Paula ficou em choque. E foi para ela? Sim. Para a filha da faxineira. Ela jogou o celular na cama, tremendo de raiva. Como ela conseguiu isso? Enquanto isso, Marina estava sentada num banco de praça, o sol se pondo ao fundo, quando um homem de terno se aproximou. Senhora Marina? Perguntou educadamente. Sim, sou eu. Ele abriu uma pasta de couro. Meu nome é Rodrigo, eu era advogado do Sr. Henrique. Vim entregar alguns documentos que pertencem à senhora. Como assim, documentos? Seu pai deixou um fundo financeiro no seu nome. Ele estipulou que só seria liberado após seu 25º aniversário, e depois que algumas condições fossem cumpridas. Marina ficou em silêncio, sem conseguir respirar direito. O senhor está dizendo que eu sou a herdeira. O advogado sorriu levemente. Tecnicamente, sim. E, pelo que vejo, também a nova proprietária de parte das empresas Azevedo. Ela riu, nervosa. Isso é uma loucura. Loucura ou destino, senhorita? Respondeu ele. Seu pai acreditava que um dia a verdade viria à tona. Ele entregou uma pasta com selos oficiais. Marina abriu, e lá estava, a assinatura dele. O nome dela. O selo de autenticidade. Era real. Ele sabia, murmurou. Ele sabia que elas iam me tirar tudo. O advogado assentiu. E deixou os meios para você recuperar o que é seu. Marina olhou para o horizonte, sentindo o peso da revelação. Então é isso, acabou o tempo da faxineira. Nos dias seguintes, Vera tentava desesperadamente reverter o que acontecerá. Advogados, ligações, reuniões secretas. Nada funcionava. Tudo o que era dela estava sendo auditado. Ela não pode fazer isso! Gritou Paula. Ela não tem preparo para administrar nada. Cala a boca! Rugiu Vera. Você não entende. Se o nome dela tá no fundo, a imprensa vai descobrir.
E se descobrirem, o império do seu pai desmorona. Paula cruzou os braços, fria. Então talvez a gente precise resolver do nosso jeito. Vera olhou com interesse. Do nosso jeito? Se ela quer guerra, mãe, então é guerra. 3 meses depois, o nome Marina R. estampava revistas de negócios e sites de fofoca. Ninguém sabia de onde ela tinha surgido. Apenas que, misteriosamente, uma nova acionista havia comprado parte da Azevedo Holdings, com uma fortuna vinda de um fundo internacional desconhecido. Na primeira reunião de acionistas, todos os olhares se voltaram para ela. Vestida com um terninho branco impecável, cabelo solto e postura firme, Marina não lembrava em nada a jovem que limpava os corredores daquela mansão. O coração dela batia acelerado, mas o olhar permanecia firme. Vera entrou logo depois, acompanhada de Paula, e parou ao vê-la. Quem é ela? Cochichou Paula. Eu não sei, respondeu a mãe, intrigada. Mas há algo de familiar nesse olhar. Marina se virou, encontrando o olhar de Vera pela primeira vez desde o escândalo. Bom dia, senhora Vera. A voz dela era calma, controlada. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Vera piscou, sem reconhecer. Nós já nos vimos antes? Marina sorriu. De certa forma, sim. Mas acredito que agora os papéis mudaram. O silêncio que se seguiu foi quase poético. No fim da reunião, Paula se aproximou da mãe, sussurrando, aquela mulher, o jeito de falar. Vera respondeu, tensa, eu também senti isso. Há algo nela que me arrepia. Enquanto saíam, Marina observava de longe, um leve sorriso no canto dos lábios. Vamos ver se lembram de mim agora, murmurou. Ela fechou a pasta com o logo da Azevedo Holdings, o som ecoando pelo salão de mármore. Mas do outro lado da cidade, alguém também observava. Um jornalista, com fotos antigas em mãos. Uma faxineira. Uma menina. Um sobrenome repetido. E ao bater a última página do dossiê, ele murmurou, então é isso, a herdeira perdida voltou. O som dos flashes e o burburinho dos jornalistas dominavam a saída do prédio da Azevedo Holdings. Marina descia os degraus com passos calculados, acompanhada por seguranças e olhares curiosos. Quem é essa nova acionista misteriosa? Gritava uma repórter. É verdade que ela comprou parte das ações usando um fundo secreto? Insistia outro. Marina manteve o sorriso contido, os óculos escuros escondendo os olhos que, por dentro, queimavam de lembranças. Ela apenas respondeu. O tempo responde melhor que as palavras. O carro preto a esperava na calçada. Assim que entrou, fechou a porta e soltou um suspiro profundo. O coração ainda pulsava com força. Do outro lado da rua, um homem observava tudo com um caderno em mãos. Era Caio, o jornalista que investigava o caso havia semanas. O rosto dele se iluminou quando comparou uma foto antiga à imagem que acabará de registrar. A foto mostrava uma menina de uniforme simples, ao lado de uma mulher de avental, rosa, a antiga faxineira. E agora, à frente dos repórteres, estava uma mulher quase irreconhecível, mas com o mesmo olhar. Caio murmurou. É ela. Eu tenho certeza que é ela. No escritório, Marina retirou os óculos e fitou seu reflexo no vidro. Quem é você agora? Perguntou a si mesma. A mulher refletida parecia uma estranha, elegante, poderosa, mas com um peso invisível nos ombros. Rodrigo, o advogado, entrou discretamente. A imprensa está enlouquecida. Querem saber sua origem, sua ligação com o fundo e com a família Azevedo. Marina respirou fundo. E o que estão dizendo? Que você é uma empresária misteriosa que surgiu do nada. Alguns acham que é filha de um investidor estrangeiro. Outros, que é uma ex-funcionária querendo se vingar. Ela sorriu de leve. Talvez não estejam tão errados. Rodrigo hesitou. Marina, eu preciso saber, até onde você pretende ir com isso? Até onde for preciso, respondeu, firme. Elas roubaram o nome da minha mãe, a dignidade dela, e quase a minha vida. Agora é a minha vez de cobrar.
Enquanto isso, Paula andava de um lado para o outro no quarto. Mãe, tem alguma coisa errada nessa história. Vera, concentrada em um copo de uísque, respondeu friamente. O que você quer dizer? Eu vi os olhos dela, mãe. O jeito como ela fala é igual ao da filha da Rosa. Vera riu, mas havia uma ponta de nervosismo. Impossível. Aquela menina deve estar escondida em algum bairro pobre, ou vendendo o que sobrou das esperanças dela. E se não? Insistiu Paula. E se ela voltou? Vera a encarou por alguns segundos, depois se levantou e caminhou até a janela. Mesmo que tenha voltado, ela nunca será uma de nós. Mas no fundo, algo naquela ideia a fez estremecer. No dia seguinte, uma notícia estampava os portais de fofoca. Nova acionista da Azevedo Holdings pode ter ligação secreta com o falecido Henrique Azevedo. O título viralizou em minutos. Vera jogou o tablet na mesa, furiosa. Quem soltou isso? Paula regalou os olhos. Isso é péssimo. Se começarem a cavar, vão encontrar mais do que deveriam, completou Vera, fria. E eu não vou deixar. Ela pegou o telefone. Me consiga o contato desse repórter. Hoje. No café do centro, Caio folheava seus papéis quando uma voz feminina o interrompeu. Procurando por mim? Ele levantou o olhar, era Marina. O ar entre eles pareceu congelar. Você me seguiu? Perguntou ele, surpreso. Eu só percebi que alguém estava curioso demais com a minha vida, respondeu ela, sentando-se à frente dele. Caio engoliu em seco. Então é verdade. Você é a filha da faxineira. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu, baixa, isso não é da conta de ninguém. Mas o mundo quer saber. E se você contar sua história, eu garanto que o público vai te ouvir, insistiu ele. Você pode transformar essa dor em algo maior. Marina olhou pela janela, o rosto endurecido. Você acha que eu quero piedade? Eu quero justiça. Justiça ou vingança? Ele perguntou. O olhar dela se voltou lentamente para o dele. Às vezes é a mesma coisa. De volta à mansão, Vera recebeu a visita de um homem corpulento, vestindo terno preto. Disseram que precisava de discrição, disse ele, seco. Quero que descubra tudo sobre essa mulher, ordenou ela. De onde veio? O que esconde? Quem a financia? E se for quem eu penso que é, quero provas antes que a imprensa tenha. O homem apenas assentiu. Paulo observava da escada, inquieta. Mãe, e se isso sair do controle? Vera virou-se lentamente. Minha querida, o controle é o que me mantém viva. E ninguém, vai tirar isso de mim. Naquela noite, Marina voltou para casa exausta. As luzes da cidade refletiam no vidro, enquanto ela observava o horizonte com uma mistura de tristeza e força. Rosa apareceu na porta, hesitante. Filha, você está se envolvendo demais nisso. Eu tenho medo de perder você outra vez. Marina se aproximou e segurou as mãos da mãe. A senhora me ensinou a lutar. Agora é a minha vez de lutar pela gente. Rosa suspirou, emocionada. Só não esquece quem você é. Marina sorriu, com lágrimas contidas. É justamente isso que elas vão lembrar. Enquanto isso, o homem contratado por Vera analisava documentos e registros antigos. Em uma das pastas, encontrou uma foto amarelada de Rosa segurando uma criança, e atrás, uma assinatura borrada, Henrique Azevedo. Ele fez uma ligação imediata. Dona Vera, eu encontrei o que a senhora queria, mas acho que não vai gostar do que vem junto. Do outro lado da linha, Vera perguntou, tensa, o que você descobriu? O homem hesitou, olhando de novo a assinatura. Que talvez a herdeira que a senhora tenta destruir, seja mesmo o sangue do seu marido. O telefone caiu das mãos de Vera. Por um instante, o mundo pareceu parar. As palavras ecoavam na cabeça dela, filha legítima de Henrique. Ela se sentou, tentando respirar, mas o ar não vinha. O som do relógio na parede era o único que preenchia o silêncio do quarto.
Cada tic-tac parecia uma contagem regressiva para o colapso. Isso é impossível, murmurou. Ele nunca faria isso comigo. Mas, no fundo, ela sabia. Sabia das ausências de Henrique, das mentiras que escolheu ignorar. Sabia de Rosa, a empregada de olhos tristes que sempre evitava olhar nos olhos dela. E agora, aquela menina que cresceu limpando os cantos da mansão podia ser o último fio de sangue legítimo do homem que ela dizia amar. Paula entrou no quarto, notando o rosto pálido da mãe. O que aconteceu? Vera levantou o olhar devagar, a voz rouca. Ele me traiu. Paula franziu o senho. Está falando do papai? Sim. E não só isso, ela respirou fundo. Ele deixou tudo preparado para que a bastarda herdasse parte do império. Paula ficou sem reação por alguns segundos. Depois, o choque deu lugar à raiva. Então é verdade. Aquela mulher é a filha da Rosa. E agora o mundo inteiro vai saber, completou Vera, fria. Se eu não agir rápido. No dia seguinte, Marina foi chamada ao escritório central. O clima estava estranho, mais tenso que o normal. Rodrigo a esperava na sala de reuniões, com uma expressão grave. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Sim, respondeu ele, empurrando o envelope para o centro da mesa. Chegou uma intimação judicial. Marina pegou o documento e leu, incrédula. Solicitação de verificação de legitimidade de herança e falsificação de documentos. Ela levantou os olhos, furiosa. Isso é obra dela. Rodrigo assentiu. Vera está questionando a autenticidade do testamento. Diz que foi adulterado, que seu pai estava em estado mental comprometido. Ela quer me destruir, murmurou Marina. Ela quer o que sempre teve, o poder, disse ele. E está disposta a tudo para mantê-lo. Marina respirou fundo. Então ela vai descobrir que não é a única capaz de lutar sujo. Enquanto isso, Vera recebia em casa o advogado mais caro de São Paulo. Doutor Alencar, eu quero que isso desapareça. Dona Vera, é delicado. Se a jovem for mesmo filha biológica do Sr. Henrique, qualquer tentativa de anular o testamento pode se voltar contra a senhora. Então mude os fatos, cortou ela. Faça parecer que ela forjou os documentos. O advogado hesitou. Isso é perigoso. Eu sou o perigo, respondeu Vera, gelada. E quem não entender isso, cai comigo. À noite, Paula caminhava pelo corredor, ouvindo os ecos da conversa da mãe. Algo dentro dela começou a se partir. Ela sempre acreditou que Vera fosse uma mulher forte, mas agora havia apenas desespero e medo mascarados de poder. Entrou em seu quarto e pegou o celular. Abriu o perfil de Marina nas redes. A cada foto, um aperto crescia no peito. Ela venceu, murmurou, ressentida. Mas não vai durar. Ela começou a digitar uma mensagem anônima. Se quer sobreviver nesse jogo, olhe para trás. Alguém está prestes a te apunhalar. E apertou enviar. Do outro lado da cidade, Marina leu a mensagem enquanto se preparava para dormir. O número era desconhecido. O coração acelerou. Olhe para trás. Repetiu em voz alta, virando-se. Nada. O apartamento estava vazio. Mas o pressentimento ficou. Rosa apareceu na porta, preocupada. Filha, o que houve? Nada, mãe. Só um trote, mentiu. Mas, no fundo, algo lhe dizia que não era. Na manhã seguinte, o prédio da Azevedo Roads amanheceu tomado por câmeras e repórteres. As manchetes gritavam nas telas. Marina R. pode ter falsificado documentos para roubar herança milionária. Marina entrou no prédio sob vaias e flashes, o sangue fervendo. Rodrigo veio ao encontro dela, aflito. Precisamos controlar isso. A imprensa está se alimentando da história. Quem soltou isso? Perguntou ela, a voz firme. Provavelmente alguém de dentro. Ela fechou os olhos por um instante. Vera. Enquanto isso, Vera assistia a cena pela televisão,
um sorriso satisfeito nos lábios. Deixe o povo fazer o trabalho sujo, disse, erguendo a taça de vinho. Nada destrói uma mulher mais rápido do que a dúvida. Mas sua expressão congelou quando o telefone vibrou. Uma mensagem. Você mexeu com o nome errado. Sem remetente. Sem assinatura. Apenas essa frase. Ela olhou em volta, nervosa. Paula? Não fui eu, respondeu a filha. O que foi? Vera se levantou, inquieta. Alguém está brincando comigo. Ou avisando, disse Paula, num tom enigmático. No fim do dia, Marina convocou uma coletiva de imprensa. Os jornalistas se aglomeraram na sala de conferências, curiosos, esperando o escândalo. Ela subiu ao púlpito, os holofotes cegando o rosto, e respirou fundo. Dizem que herança é apenas dinheiro. Mas, às vezes, é o peso de um nome. Eu não roubei nada. Eu nasci com o que tentaram esconder de mim. A multidão se agitou. Perguntas começaram a surgir, câmeras piscavam. Marina olhou diretamente para as lentes e completou. Meu nome é Marina. E eu sou filha do homem que essa empresa tenta apagar da própria história. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E, do outro lado da tela, Vera sentiu o chão sumir sob os pés. Mais tarde, enquanto a coletiva explodia na internet, Caio, o jornalista, ligou para ela. Você acabou de incendiar o país inteiro. Era a hora da verdade, respondeu ela, exausta. Então se prepara, disse ele. Porque Vera acabou de pedir sua prisão por falsificação. O telefone escorregou da mão dela. O som das sirenes, vindo de longe, começou a se aproximar. As sirenes cortavam o silêncio da noite. A cidade parecia assistir de longe ao espetáculo da ruína de mais uma figura pública. No topo do edifício, Marina observava pela janela enquanto os reflexos azuis e vermelhos dançavam no vidro. O coração batia em desespero. Rodrigo falava com alguém ao telefone, gesticulando nervosamente. Não há mandado legal. Eles estão inventando tudo. Gritava. Mas a resposta do outro lado era fria e protocolar. A campainha soou como um golpe. 3 batidas firmes. Polícia Civil. Abra a porta. Rosa correu até a filha, em pânico. Filha, o que está acontecendo? Marina respirou fundo. É o preço da verdade, mãe. Ela abriu a porta. 2 oficiais entraram com semblante sério. Senhora Marina R., a senhora está sendo presa preventivamente sob suspeita de falsificação de documentos e fraude patrimonial. Rosa tentou intervir, desesperada. Isso é mentira. Ela nunca faria isso. Marina apenas levantou as mãos, serena. Eu vou provar minha inocência. Enquanto a notícia se espalhava, os canais de TV exibiam imagens dela sendo levada algemada. A manchete brilhava em letras vermelhas. Herdeira falsa, a filha da faxineira é presa por fraude. Vera assistia ao vivo, com uma taça de champanhe nas mãos. Paulo estava ao seu lado, inquieta. Isso não está indo longe demais? Longe demais? Riu Vera. Minha querida, isso é só o começo. Ela ergueu a taça, satisfeita. Que brindemos ao retorno da ordem. Mas, por dentro, algo nela ainda tremia. Um medo antigo, quase enterrado, começava a despertar. Na delegacia, Marina sentava-se em silêncio. O ambiente cheirava a ferrugem e desespero. Do outro lado das grades, Rodrigo conversava com um advogado. Ela não tem antecedentes, não há provas concretas. Isso é uma armação, dizia ele. Eu sei, respondeu o advogado. Mas a influência da família Azevedo é grande. E o juiz responsável deve favores a Vera há anos. Marina ouviu aquilo e abaixou a cabeça. O peso da impotência caiu sobre seus ombros. Então é assim que eles vencem, murmurou. Rodrigo se aproximou das grades. Não. Eles vencem quando você desiste. E eu sei que você não é o tipo que desiste.
Ela levantou o olhar. Aquele brilho de raiva e dignidade ainda estava lá. Não. Eu não sou. Do lado de fora, Caio assistia a cena de longe. Com o crachá de imprensa pendurado no pescoço, ele fotografava discretamente os rostos dos policiais, os documentos, cada detalhe. Mais tarde, no seu pequeno escritório, espalhou tudo sobre a mesa, cópias do testamento, registros do fundo, datas, assinaturas. Algo não batia. Documento adulterado, ele repetia, comparando. Mas por quem? Ele pegou a última página do testamento e aproximou da luz. O papel antigo revelava uma marca d'água diferente da usada na época da assinatura. Isso não é dela, murmurou. É da própria Vera. O sangue dele gelou. Ela forjou o que acusou a Marina de forjar. Enquanto isso, na cela, Rosa conseguiu permissão para ver a filha. Filha, eu não aguento mais ver você assim, disse, com lágrimas nos olhos. Deixa isso pra lá. Vamos embora, recomeçar. Marina se levantou lentamente. Mãe, se eu for embora agora, ela vence. E tudo que a senhora sofreu, tudo que eu engoli em silêncio, vai ter sido em vão. Rosa a abraçou, soluçando. Eu só quero você viva. Eu vou ficar viva, prometeu Marina. Mas ela vai desejar não estar. No mesmo instante, Vera recebia a visita do investigador particular. Tenho novas informações, disse ele, abrindo uma pasta. A assinatura de Henrique no testamento é autêntica. Mas há uma segunda versão, adulterada. Vera disfarçou o nervosismo. E quem teria feito isso? Alguém com acesso direto aos arquivos. Ele a encarou. Alguém como a senhora. Vera forçou um sorriso. Está me acusando de algo, senhor? Estou dizendo apenas o que os documentos mostram, respondeu o homem, seco. E se essa adulteração for descoberta, o caso vira contra você. Vera se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Então é melhor que o senhor saiba guardar segredos. Ele pegou a pasta, fechou devagar. Eu sempre sei. Mas os segredos, Dona Vera, têm um jeito curioso de se revelarem, sozinhos. Horas depois, Caio entrou apressado na delegacia com uma pasta nas mãos. Eu tenho provas que podem mudar tudo! Gritou. Os policiais o impediram de avançar, mas o delegado o reconheceu. É o jornalista do caso. O que você tem aí? Caio colocou os documentos sobre a mesa. A assinatura de Henrique Azevedo foi forjada por outra pessoa. Marina é inocente. O delegado folheou rapidamente as páginas, a expressão mudando. Isso é sério. Se for verdade, temos que acionar o tribunal. Caio assentiu. E quero que registre que a denúncia original partiu de Vera Azevedo. O delegado olhou com surpresa. A própria esposa do falecido? Exatamente, respondeu Caio. E ela tinha tudo a ganhar com a prisão da herdeira legítima. Horas depois, a notícia se espalhou. Um novo laudo técnico confirmava que o documento usado contra Marina era, de fato, adulterado. A ordem de prisão foi suspensa. Dentro da cela, Marina ouviu o barulho da chave girando. O guarda apareceu, discreto. A senhora está livre. Ela respirou fundo, saindo em silêncio. Lá fora, Caio a esperava. Eu disse que você não estava sozinha, disse ele, sorrindo. Ela o encarou, emocionada. Você salvou minha vida. Não, respondeu. Você só precisava de alguém que mostrasse ao mundo quem você sempre foi. Enquanto isso, no salão escuro da mansão, Vera observava as manchetes na TV. Marina é inocentada, provas apontam falsificação por terceiros. Ela jogou a taça contra a parede. O cristal estilhaçou-se no chão, como o último pedaço de controle que lhe restava. Ela não vai vencer, sussurrou, tremendo. Não enquanto eu respirar. Mas do lado de fora da janela, uma figura observava na penumbra, o mesmo investigador que ela tentou comprar. No rosto dele, um meio sorriso. Já respira por tempo demais, Dona Vera. O sol nascia sobre a cidade,
iluminando a Azevedo Holdings, agora palco de uma guerra silenciosa entre poder, vingança e segredos antigos. Marina caminhava pelo hall principal, elegante e confiante, sentindo o peso da herança recém-descoberta pulsar em cada passo. Rodrigo, ao lado dela, falava baixo. Os advogados já estão preparando a documentação. Você vai assumir sua posição oficialmente hoje. É hora de mostrar a eles que não se brinca com quem nasceu para ser dona, respondeu Marina, com um leve sorriso. No salão, funcionários sussurravam, impressionados. A faxineira do passado agora comandava metade do Império Azevedo. Cada olhar de desprezo do passado parecia reverberar em reverência. Enquanto isso, Vera observava do alto de seu escritório, pálida e tensa. Ela voltou, murmurou. E não só voltou, agora com poder. Paula, ao lado da mãe, estava mais inquieta que nunca. Mãe, você acha que conseguimos deter isso? Vera balançou a cabeça lentamente, com olhos frios e calculistas. Não podemos deter. Mas podemos manipular. Ainda não terminou. Ela pegou o telefone e discou rapidamente. Quero todas as informações sobre Marina R. Agora. Quero qualquer detalhe que possa manchar essa garota. Paula, no entanto, sentiu algo estranho. E se você estiver cavando um buraco para a gente, mãe? Vera apenas sorriu, mas havia tensão em cada linha do rosto. Filha, é o nosso único caminho. No mesmo momento, Marina recebia a visita de Caio. Parece que o mundo finalmente está começando a enxergar você, disse ele, olhando-a nos olhos. Mas ainda tem gente querendo apagar sua história. Eu sei, respondeu Marina. Mas eles vão ter que lutar muito mais que isso. Caio entregou a ela uma pasta com documentos sigilosos. Eu reuni tudo o que puder comprovar que Vera e Paula arquitetaram a fraude. Marina sorriu de leve, como se provasse a si mesma que cada sacrifício valeu a pena. Então é hora de retribuir o favor. Enquanto isso, Vera consultava o investigador particular que havia descoberto a farsa. E então? Perguntou ela, ansiosa. Dona Vera, temos provas suficientes para contestar a validade do fundo. Mas há um problema, respondeu o homem, sério. Qual problema? Indagou Vera, desconfiada. Ele se inclinou, voz baixa, a própria Marina pode usar essas provas contra você. E se ela decidir mostrar tudo, o império que a senhora construiu pode ruir completamente. Vera engoliu em seco. Pela primeira vez, sentiu que não tinha controle absoluto. Mais tarde, Marina visitava Rosa em casa, compartilhando a nova rotina. Mãe, disse, segurando a mão dela. Agora, ninguém mais poderá nos humilhar. Rosa sorriu, mas os olhos traíam preocupação. Eu sei, filha. Só tome cuidado para não se perder nesse poder. Eu não vou, respondeu Marina. Mas vou usar ele. Para a justiça. E, se necessário, para a vingança. Enquanto isso, Paula não conseguia se conter. Mãe, sussurrou, olhando para Vera. Eu quero acabar com ela antes que se fortaleça ainda mais. Vera hesitou por um instante, avaliando a filha. Cuidado, Paula. Um passo em falso e tudo que construímos desmorona. Mas Paula estava determinada. Ela vai cair. Não importa o que custe. No dia seguinte, Marina foi ao escritório central para assumir oficialmente sua posição. Cada sala parecia absorver seu novo poder. A equipe de Vera, que antes a ignorava, agora a observava com cautela. Ela abriu a primeira pasta de documentos, analisando contratos e registros antigos. Cada assinatura de Henrique que encontrava reforçava seu direito. Cada cifra de dinheiro, cada imóvel, cada registro empresarial estava agora sob seu nome. Rodrigo entrou com um novo envelope. A imprensa está esperando uma declaração oficial. Marina respirou fundo e, diante das câmeras, disse com firmeza. Hoje não tomo posse apenas de uma empresa. Tomo posse da verdade. E daquilo que sempre me pertenceu. Enquanto isso, no apartamento de Vera, o investigador telefonava discretamente. Está tudo pronto, disse.
Mas a pergunta é, ela vai conseguir controlar esse poder sem revelar todos os segredos? Vera sorriu, fingindo calma. Ela ainda não sabe a metade do que está por vir. Paula, observando pela janela, começou a digitar uma mensagem anônima no celular. Se acha que venceu, cuidado. Ainda há peças no tabuleiro que você desconhece. Naquele instante, Marina recebeu a notificação do banco, transferência completa do fundo. O valor era absurdo, suficiente para controlar o destino de qualquer empresa que pertencesse à família Azevedo. Ela respirou fundo, sentindo a força pulsar em cada músculo. Agora é a hora, murmurou, de mostrar quem realmente manda. Do outro lado da cidade, Vera observava as manchetes mudarem em tempo real. Marina R. assume metade das ações da Azevedo Holdings, herdeira do legado oculto de Henrique. O vidro do escritório refletia o rosto de Vera, tenso. Ela sussurrou para si mesma. Ela não sabe ainda o que eu posso fazer. Mas, em silêncio, uma sombra surgia na esquina, observando a mansão. O investigador, com uma câmera escondida, registrava cada detalhe da reação de Vera. O escritório de Marina estava silencioso, mas a tensão no ar era palpável. Ela revisava cada contrato, cada registro de propriedade e cada documento financeiro da Azevedo Holdings. Cada cifra confirmava que, finalmente, ela estava no controle do império que Vera e Paula tentaram esconder. Rodrigo entrou com uma expressão séria. Marina, recebi informações preocupantes. Paula está tentando entrar em contato com membro-chave da diretoria, oferecendo benefícios para minar sua autoridade. Então vamos ensinar às pessoas quem manda de verdade, respondeu Marina, o olhar frio e calculista. Preparar um comunicado interno. Quero que todos saibam que a era da faxineira acabou e que agora é a minha vez de comandar. Enquanto isso, Vera observava o movimento do outro lado da cidade. Ela se aproximou da janela, fitando o prédio da Azevedo Holdings com olhos ardentes de vingança. Essa garota não vai me humilhar, murmurou. Nem eu, nem minha filha. Paula digitava uma mensagem rapidamente em seu celular, enviando instruções secretas para alguns diretores descontentes. Vamos mostrar que não aceitamos essa usurpadora, sussurrou, sorrindo maliciosamente. Vera, ao ver a filha concentrada, sorriu. Perfeito, minha querida. Agora é o nosso momento. Na manhã seguinte, Marina convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores e gerentes. Ela entrou na sala de reuniões, impecável, com postura firme. Boa tarde a todos, começou. Hoje começa uma nova era na Azevedo Holdings. E quero que saibam, a verdade sempre prevalece, e a justiça finalmente alcançou seu lugar. O murmúrio entre os diretores era evidente, muitos surpresos, outros desconfiados. Alguns olhares se voltaram para os celulares, verificando mensagens de Paula. Todos que tentarem minar a empresa ou conspirar contra seu futuro serão responsabilizados, continuou Marina, com voz firme. E, acreditem, eu não hesitarei em agir. O silêncio era absoluto, até que um diretor mais velho, acostumado aos esquemas da família, falou. E você pode provar que possui direito a tudo isso? Marina sorriu, tirando uma pasta do bolso. Cada assinatura, cada cifra, cada ação está registrada. Tudo documentado. Meu pai não queria que ninguém escondesse a verdade. O diretor engoliu em seco. Outros começaram a entender que subestimaram aquela mulher. Enquanto Marina consolidava seu poder, Paula e Vera tramavam em segredo. Ela acha que venceu, mãe, disse Paula, encostada à parede. Mas a gente ainda tem peças no tabuleiro. Sim, concordou Vera, fria. E o primeiro movimento será sutil. Quero que a nova herdeira sinta o medo de perder tudo o que conquistou. Paula digitava uma lista de funcionários e diretores que poderiam ser manipulados. Está pronto, mãe. Excelente, respondeu Vera. Mas lembre-se, qualquer erro e nós perdemos. Do lado de fora, Caio, o jornalista, observava atentamente a movimentação no prédio da Azevedo Holdings. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Ela está no poder agora, murmurou para si mesmo. Mas a guerra ainda não acabou.
Ele fotografava discretamente a movimentação dos funcionários, o brilho nos olhos de Marina, e principalmente, as expressões de desconforto dos que recebiam as mensagens secretas de Paula. Esse é o momento perfeito, pensou. Se eu registrar tudo, ninguém poderá mentir sobre o que está acontecendo. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação anônima. Quem é? Perguntou, desconfiada. Um conselho, jovem herdeira, disse a voz do outro lado, grave. Vá devagar. Existem serpentes em seu próprio jardim. Ela desligou sem dizer palavra. Sabia exatamente quem estava por trás da ameaça, mas não deixou transparecer medo. Rodrigo, disse, determinada, prepare um plano estratégico. Vamos identificar todas as serpentes e neutralizar qualquer tentativa de sabotagem. Rodrigo assentiu, impressionado com a frieza da jovem mulher que agora comandava tudo. Mais tarde, Vera recebeu uma notícia que a deixou tensa. Alguns funcionários, ao invés de seguir suas instruções, estavam de olho em Marina e em Caio. Ela tem aliados dentro da empresa, disse Paula, assustada. Então é hora de fazer a jogada final, disse Vera, determinada. Se queremos derrubá-la, precisamos ser mais inteligentes que ela. Enquanto isso, Marina revisava contratos estratégicos e ajustava alianças. O império da Azevedo Holdings estava agora sob seu comando, mas ela sabia que cada vitória vinha acompanhada de desafios ainda maiores. Ela olhou para Rosa. Mãe, chegou a hora de mostrar que ninguém pode brincar com a verdade. Rosa apenas assentiu, orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Na última cena do dia, Paula enviava um e-mail interno para membros da diretoria, instruindo-os a questionar cada decisão de Marina, sem saber que Caio já tinha acesso a tudo e registrava cada movimento. O jogo, finalmente, estava pronto para a grande batalha. Marina sentou-se em seu escritório, cercada por pilhas de contratos, relatórios e mensagens internas. Seu olhar percorria cada detalhe, analisando cada ação dos diretores que, secretamente, recebiam instruções de Paula. O ar estava pesado, carregado de tensão. Rodrigo aproximou-se, cauteloso. Marina, recebi informações de que alguns membros da diretoria estão agindo sob influência de Paula. Eles estão questionando suas decisões, mesmo sem fundamento. Ela franziu o senho, fechando os olhos por um instante. Então ela realmente ousou invadir meu império antes mesmo de eu consolidá-lo, murmurou. Sim, disse Rodrigo. Mas podemos reverter. Marina sorriu de leve, os olhos brilhando com determinação. É hora de mostrar que a dona da Azevedo Holdings sou eu. Não apenas no papel, mas na prática. Enquanto isso, Vera observava a movimentação na empresa com impaciência. Elas acham que podem brincar com o império do meu falecido marido, resmungou, tomando um gole de vinho. Mas eu vou lembrá-las de quem comanda. Paula, no entanto, começava a perceber que os movimentos de Marina eram mais estratégicos do que imaginava. Mãe, ela sabe de alguma coisa, disse, nervosa. Algumas decisões estão sendo bloqueadas antes mesmo de chegarem aos diretores. Vera sorriu, fria. Não subestime a força de alguém que foi humilhado e aprendeu a lutar. No dia seguinte, Marina convocou uma reunião estratégica com todos os diretores e gerentes. Ela entrou com postura impecável, cada passo ecoando autoridade. Bom dia a todos, começou, firme. Recebi informações de que algumas decisões importantes foram questionadas por pessoas que não compreendem o valor do trabalho em equipe. O murmúrio na sala aumentou. Alguns olhares desconfiados se voltaram para os celulares, sabendo que mensagens internas de Paulo estavam sendo expostas. Quero que todos saibam, continuou Marina, que qualquer tentativa de sabotagem será tratada com rigor absoluto. Este império foi construído com suor e justiça, e ninguém aqui tem o direito de colocar isso em risco. O silêncio tomou conta da sala. Muitos se sentiram intimidados, outros surpresos com a firmeza da jovem mulher. Enquanto isso, Caio monitorava cada movimento. Ela está limpando a casa com precisão cirúrgica, disse, anotando cada reação da diretoria. Essa batalha não é apenas contra a mãe e a filha, é contra todos que subestimaram seu poder. Na mansão, Vera e Paula discutiam a situação.
Ela está indo rápido demais, disse Paula, aflita. Então é hora de acelerar nosso plano, respondeu Vera, firme. Precisamos agir antes que ela consolide seu poder. Paula começou a digitar mensagens secretas, mas uma sensação de inquietação a fez hesitar. Mãe, e se ela souber de cada passo nosso? Então precisamos ser mais cuidadosas, respondeu Vera, fria. Nada escapa de mim. Marina, percebendo as falhas na resistência interna, decidiu agir de maneira estratégica. Ela chamou Rodrigo. Quero que os contratos sabotados sejam revistos, mas não apenas revistos, quero uma surpresa para aqueles que tentaram me derrubar. Rodrigo assentiu. Prepararei tudo. No mesmo instante, Marina enviou e-mails estratégicos, redirecionando decisões críticas para diretores leais. Ela sabia exatamente quem trairia e quem permaneceria fiel. Horas depois, Paula recebeu uma mensagem inesperada. Algumas jogadas só funcionam quando o tabuleiro é conhecido. Seu movimento agora é previsível. Ela olhou para Vera, confusa. Mãe, quem? Não importa, respondeu Vera, tensa. Apenas continue com o plano. Mas Paula começou a perceber que as coisas estavam fugindo do controle. Cada movimento era monitorado, cada tentativa de sabotagem identificada. No fim do dia, Marina caminhou pelo escritório, olhando para cada diretoria, cada sala, cada funcionário. É hora de limpar o tabuleiro, disse para si mesma. Rosa apareceu discretamente. Filha, tenha cuidado. Eles estão desesperados. Eu sei, mãe, respondeu Marina. Mas a hora da justiça chegou. Enquanto isso, em um canto discreto, Caio registrava cada detalhe, pronto para revelar ao mundo quem realmente manipulava os bastidores da empresa. À noite, Vera recebeu uma ligação misteriosa. Senhora Vera, talvez seja hora de repensar os próximos passos. Algumas informações chegaram a Marina mais rápido do que você imagina. Ela franziu o senho. Quem está me alertando? Apenas alguém que sabe jogar este jogo melhor que você, respondeu a voz do outro lado. E se você não agir rápido, o império que construiu vai começar a desmoronar. Vera desligou, com as mãos trêmulas, percebendo pela primeira vez que estava diante de alguém capaz de derrotá-la em seu próprio território. No dia seguinte, Marina convocou todos os diretores novamente, mas desta vez com uma postura quase teatral. Hoje não apenas consolidamos decisões, disse ela, mas também mostramos que o Império Azevedo não pertence a quem tenta manipular por trás das cortinas. Todos na sala engoliram em seco, incluindo aqueles que haviam recebido mensagens de Paula. Ela sorriu levemente, enquanto Caio, nos fundos do prédio, registrava cada reação, cada expressão de medo. Está chegando a hora, murmurou Marina. A hora da vingança final. Marina entrou no escritório principal, onde antes Vera ditava regras e todos obedeciam sem questionar. Agora, os papéis estavam invertidos. Cada olhar dos diretores refletia respeito, medo ou curiosidade. Ela sabia que alguns deles ainda estavam alinhados com Paula, mas agora não teriam liberdade para agir sem que ela percebesse. Rodrigo aproximou-se discretamente. Todos os traidores foram identificados, Marina. Mas é hora de agir com cuidado. Um movimento em falso e podemos alertar Vera antes da hora. Ela sentiu, fria. Hoje começa a vingança que eles jamais esquecerão. Enquanto isso, Vera recebia relatórios sobre movimentações suspeitas dentro da empresa. Mãe, algo está errado, disse Paula, inquieta. Alguns diretores que deveriam nos apoiar agora estão sendo leais a Marina. Vera franziu o senho. Ela está usando a própria força contra nós. Pausa. Precisamos agir rápido antes que o Império escape das nossas mãos. Paulo olhou para a mãe, ainda insegura. Mas como? Precisamos manipular o que ela menos espera, respondeu Vera, com um sorriso calculista. Se quisermos vencer, vamos virar o jogo a nosso favor. De volta a Azevedo Holdings, Marina preparava um grande anúncio. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. Ela havia reunido provas das tentativas de sabotagem de Paula e das manipulações de Vera. Rodrigo, disse,
abrindo a pasta de documentos, hoje ninguém vai questionar minha autoridade sem enfrentar as consequências. Rodrigo apenas assentiu. Ele sabia que Marina estava pronta para agir. Ela chamou todos os diretores para a sala de conferências, um por um. Recebi relatos de que algumas decisões importantes foram bloqueadas por pessoas que não entendem a importância do trabalho em equipe, começou. Um murmúrio se espalhou entre os funcionários. Alguns olhares traíam surpresa e medo. Para evitar novos problemas, continuou Marina, todas as comunicações internas serão monitoradas. Qualquer tentativa de sabotagem será registrada e investigada. O silêncio reinou na sala. Muitos perceberam que Marina estava no controle absoluto. Enquanto isso, Vera recebia uma ligação de Paula. Mãe, ela está consolidando tudo rapidamente. A voz da filha tremia. Alguns diretores que deveriam nos ajudar já estão com ela. Então é hora de acelerar o plano final, disse Vera, fria. Mas faça com cuidado. Não podemos alertá-la. Paula começou a digitar instruções secretas para os últimos aliados dentro da empresa, mas Marina já havia previsto cada passo. Marina então chamou Caio, que acompanhava tudo de perto. É hora de tornar público o que está acontecendo aqui, disse ela, mostrando os documentos com provas das manipulações de Vera e Paula. Caio assentiu, impressionado com a estratégia dela. Se isso vazar, ninguém vai duvidar de você novamente. Ela sorriu. É exatamente o que quero. No mesmo instante, Vera recebeu uma notícia que a fez tremer. Alguma coisa deu errado, disse o investigador particular, ao telefone. Alguns funcionários estão entregando provas de sabotagem diretamente para Marina. Ela sabe tudo. Vera apertou o telefone, tentando manter a calma. Então é hora de usar a última carta que temos. Paula, do outro lado da sala, olhou para a mãe. Qual carta? Aquela que ninguém espera, respondeu Vera, com os olhos brilhando de determinação. Na sala de conferências, Marina iniciou a exibição das provas, mensagens, e-mails, gravações de áudio. Cada traidor interno foi exposto, incluindo diretores leais a Paula. Toda tentativa de manipulação foi registrada, disse Marina, a voz firme. E agora, todos verão quem realmente estava jogando contra o Império. Os rostos dos traidores empalideceram. A sala estava em choque. Quem é a verdadeira herdeira? Continuou Marina, não permite que ninguém brinque com seu legado. Os diretores sussurravam entre si, alguns aterrorizados, outros aliviados por finalmente conhecerem a verdade. Enquanto isso, Vera assistia pela transmissão ao vivo do prédio da empresa. Não, não pode ser, murmurou, vendo cada movimento de Marina. Paula olhou para a mãe, desesperada. Mãe, ela está vencendo. Não tão rápido, respondeu Vera, com um brilho ameaçador nos olhos. Ainda tenho uma última carta. Mas no fundo, ela sabia que a cada movimento, Marina se fortalecia e a vantagem estava mudando rapidamente. Mais tarde, Marina recebeu uma mensagem anônima no celular. O jogo está longe de terminar. Mas por enquanto, você está no comando. Ela sorriu levemente, sabendo que, embora tivesse conquistado uma vitória importante, a guerra ainda não estava encerrada. Caio observava ao lado dela. Eles não vão desistir. Não, respondeu Marina. Mas agora, quem subestima uma filha humilhada e determinada, aprende da pior forma. O ar na mansão Azevedo estava denso. Vera observava cada movimento dos funcionários pela tela de segurança, com o coração acelerado. Cada ação de Marina mostrava que a herdeira havia consolidado o poder de forma estratégica. Mas Vera não desistiria. Paula, ao lado da mãe, olhava para os relatórios. Mãe, ela já conhece todas as nossas jogadas, disse, a voz trêmula. Então é hora de revelar nossa última carta, respondeu Vera, com frieza glacial. Se quisermos recuperar o controle, precisamos agir agora, sem hesitar. Na mesma hora, Marina estava no escritório central, revisando a lista de aliados e traidores. Cada documento, cada mensagem, cada decisão estratégica havia sido registrada e analisada. Ela sabia que uma ofensiva direta era iminente.
Rodrigo entrou silencioso. Marina, alguns dos diretores que tentaram sabotar estão reunidos em segredo. Ela franziu o senho. Então é hora de mostrar quem realmente manda. Prepare uma reunião urgente. Enquanto isso, Paula enviava instruções secretas para que uma reunião fosse marcada sob falso pretexto, esperando usar a oportunidade para desacreditar Marina na frente de todos. Vera, por telefone, guiava cada detalhe. Não fale, filha. Se conseguirmos minar a credibilidade dela, retomaremos o império. Mas mal sabiam elas que Marina já havia previsto a jogada. Na sala de conferências, Marina entrou com a postura firme e olhos brilhando de determinação. Boa tarde, começou, com voz firme, hoje não estamos aqui apenas para discutir negócios, mas para confrontar a verdade. Todos os diretores se entreolharam, confusos. Alguns ainda seguiam a estratégia de Paula, outros percebiam a tensão no ar. Houve tentativas de sabotagem, continuou Marina, e agora cada ação será conhecida. Todos que tentaram manipular ou enganar a empresa serão responsabilizados. Ela iniciou a exibição de documentos, e-mails e gravações, detalhando cada sabotagem planejada por Paula e as instruções de Vera. A tensão era palpável. Paula, tentando manter a compostura, percebeu que seus aliados estavam sendo expostos. Mãe, sussurrou, desesperada, ela sabe de tudo. Não importa, respondeu Vera, firme. Ainda temos nosso último trunfo. Naquele instante, o telefone de Vera tocou. Uma voz desconhecida sussurrou. O que você planejou está prestes a ser revertido. Vera engoliu em seco, o frio percorrendo sua espinha. Quem é você? Apenas alguém que conhece seus segredos, respondeu a voz. E pode garantir que Marina não será mais ameaçada. Marina, do outro lado da cidade, recebia uma notificação do seu advogado. Todos os documentos de sabotagem foram registrados oficialmente. Agora temos respaldo legal. Ela sorriu levemente, consciente de que estava no controle total. Rodrigo, prepare a próxima fase. Eles ainda não sabem o que está por vir. No salão principal da mansão, Vera tentava manter a calma, mas a tensão era visível. Mãe, Paula começou, hesitante, talvez devêssemos recuar. Nunca, respondeu Vera, a voz cortante. Se recuarmos, tudo o que construímos desaparece. Do lado de fora, Caio observava cada movimento, registrando a tensão e cada gesto suspeito. Ele sabia que a história que estava prestes a explodir seria o ápice do escândalo familiar. Enquanto isso, Marina caminhava pelo escritório, respirando fundo, com Rosa ao lado. Mãe, eles ainda vão tentar de tudo, disse Marina, firme. E você está pronta para enfrentá-los? Respondeu Rosa, orgulhosa. Ela sorriu. Mais do que nunca. Hoje, cada segredo será exposto e cada tentativa de derrubar o império será inútil. Na tela do computador, mensagens e registros de sabotagem eram exibidos, confirmando cada ação de Vera e Paula. Vera, desesperada, viu a tela e percebeu que seu império estava desmoronando diante de seus olhos. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, vendo cada aliado ser desmascarado. Paula, ao lado da mãe, sentiu o medo crescer. Mãe, ela vai nos destruir. Então precisamos usar nosso último recurso, disse Vera, fria e calculista. Mas o jogo ainda não acabou. Na noite seguinte, Marina recebeu uma mensagem anônima. O império é seu, mas os fantasmas do passado ainda caminham ao seu redor. Ela sorriu, com o coração acelerado. Então vamos mostrar que não temos fantasmas, murmurou. Do outro lado da cidade, Vera observava a transmissão ao vivo da Azevedo Holdings, percebendo que seu poder havia sido esmagado. Ela fechou os olhos e respirou fundo, uma determinação perigosa surgindo. A mansão Azevedo estava silenciosa, mas o clima era de tensão absoluta. Vera sabia que seu império estava desmoronando diante de Marina, que consolidava poder de forma impecável. Cada passo, cada decisão, cada movimento estratégico da jovem herdeira havia desmontado as manobras de mãe e filha. Paula estava ao lado de Vera, pálida e nervosa.
Mãe, ela está indo longe demais, disse, com a voz trêmula. Ainda há tempo, filha, respondeu Vera, fria e calculista. Precisamos jogar nossa última carta. Paulo olhou para a mãe, hesitante. E se falharmos? Vera a encarou, a expressão implacável. Então não haverá perdão para ninguém. Do outro lado da cidade, Marina reunia Rodrigo e Caio em seu escritório. A última fase começa agora, disse, olhando para os dois. Hoje, vamos acabar com todas as ameaças. Rodrigo assentiu. Cada traidor já foi identificado. Ótimo, disse Marina. Mas não podemos subestimar Vera. Ela ainda tem truques na manga. Caio, que acompanhava tudo de perto, sorriu levemente. Ela nunca imaginou que você chegaria tão longe sem se sujar de verdade. Marina ergueu a cabeça. Justiça não precisa de sujeira, apenas precisão. Na mansão, Vera preparava sua última jogada. Chamou Paula para uma sala isolada. Filha, é hora de agir, disse, colocando uma pasta sobre a mesa. Dentro dela estão documentos que podem destruir Marina em minutos. Paula abriu a pasta, olhos arregalados. Isso é poderoso. Se usarmos isso agora, podemos virar o jogo. Exatamente, disse Vera. Mas precisamos ser sutis. Marina não pode perceber que estamos nos mexendo. Enquanto isso, Marina recebeu uma ligação anônima. A hora da verdade chegou, disse a voz do outro lado. Sei disso, respondeu Marina, firme. E estou pronta. Ela suspirou fundo e começou a organizar cada documento, cada prova, cada evidência que havia reunido contra Vera e Paula. Cada passo que dera ao longo dos últimos meses culminava nesse momento. No escritório principal da Azevedo Holdings, Marina convocou todos os diretores e funcionários para uma reunião de emergência. A sala estava cheia, e cada olhar parecia medir a presença da jovem mulher que outrora fora subestimada. Hoje, começou Marina, voz firme e poderosa, vamos revelar toda a verdade. Ela exibiu documentos, gravações e provas de sabotagem, expondo cada manobra de Vera e Paula. Alguns diretores engoliram em seco, outros começaram a cochichar, assustados com a magnitude da exposição. Cada ação deles, continuou Marina, foi planejada para me derrubar e destruir este império que é meu por direito. Mas agora, cada tentativa de manipulação será registrada e responsabilizada. Enquanto isso, Vera assistia, em sua mansão, ao vídeo ao vivo da reunião. O semblante mudava a cada nova revelação. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, com os olhos fixos na tela. Paula estava ao lado, pálida. Mãe, eles nos expuseram. Ainda não acabou, respondeu Vera, engolindo o desespero. Temos uma última chance. Mas Marina estava preparada. Ela havia previsto todos os movimentos possíveis de Vera e Paula e havia reforçado seu posicionamento. Após a reunião, Marina convocou Vera e Paula para uma conversa privada na própria Azevedo Holdings. Chegou o momento de acertar contas, disse, fria e calculista. Vera tentou se impor. Você não tem ideia do que está enfrentando. Eu sei exatamente, respondeu Marina. E foi por isso que planejei cada passo. Paula engoliu em seco, percebendo que a herdeira não era mais a jovem que elas humilharam anos atrás. Naquele instante, Caio registrava cada reação, cada expressão de medo, cada tentativa de encenação das vilãs. Ele sabia que aqueles registros seriam a prova definitiva da queda de Vera e Paula. Marina se aproximou de Vera, olhando-a nos olhos. Agora, o império é meu. Mas mais do que isso, fez uma pausa dramática, a justiça finalmente venceu. Vera recuou, tentando manter a postura, mas o choque era evidente. Paula engoliu em seco, sabendo que cada mentira e manipulação havia sido desmascarada. O salão principal da Azevedo Holdings estava silencioso, mas carregado de tensão. Marina olhou para Vera e Paula, cada gesto delas refletindo medo e frustração. Todos os diretores, testemunhas silenciosas, esperavam ansiosos pelo desfecho do confronto. Chegou a hora de encerrar este capítulo, disse Marina, firme. Cada manipulação,
cada sabotagem, cada tentativa de me derrubar será agora confrontada com a verdade. Vera tentou manter a postura, mas seu semblante entregava a derrota. Você não pode, murmurou, com a voz trêmula. Eu posso, respondeu Marina, com um leve sorriso. Porque não é só sobre poder. É sobre justiça. Paula tentou intervir. Mãe, ainda podemos virar o jogo. Não mais, filha, respondeu Marina. Todas as suas mensagens, e-mails e ordens foram registradas. Cada tentativa de sabotagem será usada como prova. Os diretores, surpresos, assistiam enquanto Marina exibia cada documento e gravação, detalhando passo a passo todas as manobras das vilãs. A sala estava em silêncio absoluto. Vera, percebendo que a derrota era inevitável, recuou e encarou Marina. Então você, venceu, disse, fria, tentando disfarçar o desespero. Sim, respondeu Marina. Mas não por ódio, nem por vingança cega. Venci porque a verdade sempre encontra seu caminho. Paula engoliu em seco, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer. Não há o que dizer, disse Marina. Só há o que aprender, nunca subestime alguém que luta pelo que é justo. Enquanto isso, Caio registrava cada expressão, cada gesto, sabendo que estava diante de um desfecho épico. Ele respirou fundo, satisfeito por ter testemunhado a vitória da justiça. E agora? Perguntou Rodrigo, aproximando-se de Marina. Ela sorriu, olhando para ele. Agora, reconstruímos tudo. O Império, nossas vidas, e talvez, finalmente, encontremos paz. Marina caminhou até Rosa, abraçando-a com força. Mãe, conseguimos. Sim, filha, respondeu Rosa, emocionada. Você provou que a força verdadeira vem da coragem e da determinação. O alívio tomou conta de ambas, e por um instante, o mundo pareceu parar. Enquanto isso, Vera e Paula foram escoltadas para fora do prédio pela segurança, enfrentando não apenas a humilhação, mas também a perda de todo o poder que acreditavam ter. Isso não acabou, sussurrou Vera, tentando manter a voz firme. Marina, sem olhar para trás, respondeu com determinação. Para vocês, sim. Nos dias seguintes, Marina começou a reestruturar a Azevedo Holdings, confiando apenas em pessoas leais e éticas. Cada decisão era tomada com firmeza, mas também com compaixão. Ela encontrou-se com Caio em um café discreto. Você foi mais que um jornalista, disse ela, sorrindo. Foi um aliado. E você foi mais que uma herdeira, respondeu ele. Foi uma mulher que mostrou que ninguém pode brincar com sua vida e vencer. Seus olhares se cruzaram, carregados de cumplicidade e algo mais profundo, uma sutil promessa de futuro. Enquanto isso, Rosa observava a filha de longe, sentindo orgulho e alívio. Finalmente, justiça, murmurou, sorrindo. E Marina, olhando para a cidade do alto da Azevedo Holdings, respirou fundo. A vingança havia sido cumprida, o império estava seguro e, acima de tudo, ela havia provado que nada poderia derrubar alguém determinado, mesmo contra todas as probabilidades.